Hoje vamos falar sobre o maior caso do fenômeno OVNI que ocorreu no Brasil. Mais precisamente no norte e nordeste do país, onde por quase um ano em lugares diferentes houve muitas aparições e até ataques. Objetos de diferentes formas, com luzes de cores diferentes e até a Força Aérea afirmando que estava acontecendo ali um fenômeno nunca antes visto. Prefeitos, padres, profissionais da saúde, militares, jornalistas e população afirmam que o ano de 1977 houve no norte do Brasil o maior fenômeno desses chamados OVNIs no país e talvez na América Latina. Nossa história começa no Maranhão, abril de 77, nas Ilhas dos Caranguejos próximo a S.A. Luís, capital do Maranhão. 4 homens relatam que foram atacados por essas luzes que eles mesmos chamavam de alienígenas. Eram atacados com uma bola de fogo e luz. Nenhum deles lembra bem do acontecido. Em julho, ainda em 77, habitantes da Baixada Maranhense relatam que viram e também desmaiaram no local sendo queimadas com essa luz que queima e adoece quem ela atinge, segundo publicação do Jornal de Brasília, segundo sua publicação de 30 de julho. Na Chapada das Mesas no Maranhão, chegaram a ter contato com os supostos tripulantes das naves. Muitos avistamentos e ataques esses que deixavam marca e queimavam, e a pessoa geralmente sentia uma dor forte e não conseguia se mexer no momento. Na mesma época no Pará, começou os avistamentos também e os jornais publicavam sobre uma lanterna de luz forte e as luzes do diabo que assustavam a população do município de Viseu. Cidades como Inquatipuru, Santo Antônio do Tauá, Marapane, Bragança e Outras no estado do Pará já haviam visto fenômenos em suas cidades. Mas foi em Colares que o que estava acontecendo se intensificou drasticamente, que a Força Aérea do Brasil teve que intervir. Colares é um município do estado do Pará localizado a nordeste do estado. Banhado pela Baía do Marajó, sobrevive da pesca e também da produção de farinha de mandioca, lugar pacato e tranquilo. Mas entre os anos de 1977 a 1978 aconteceria algo que mudou para sempre a vida da gente dessa terra. Os pescadores da região sempre saiam para pescar à noite também e às vezes a poucos metros da praia derrubavam âncora e dormiam até de manhã, que era hora de vender peixe. Na madrugada um deles começa a escutar um zumbido e se levanta para verificar. Do lado de fora do barco começa a ver luzes de cores diferentes e é atacado por um feixe de luz que sai dessas luzes e cai em torpor. Logo os pescadores e seus amigos levam ele para o hospital municipal relatando o ocorrido. Médico e enfermeiras ao atestar o paciente não sabem o que ele tem, não parece ser nada que eles conhecem, mas detém marcas físicas pequenas, estilo queimaduras leves com marcas redondas ou triangulares. Logo foi chegando de diversos municípios e até bem distantes do hospital mais pessoas com mais ou menos os mesmos casos de ataque e avistamento, passando mal e falando sobre as luzes coloridas com formas diferentes. A população começou a ficar nervosa e ansiosa com as aparições. Autoridades não sabiam o que fazer e o fenômeno estranho só aumentava. Avistamentos até pela parte da manhã foram relatados, visto que o fenômeno só está ocorrendo à noite. Logo a população começou a abandonar a cidade, restando uns poucos moradores, o prefeito, a enfermeira-chefe, o padre e mais alguns, não se vendo mais ninguém na cidade. Logo o prefeito teve que acionar a Força Aérea para o caso e os comandantes da capital Belém do Icomar criaram a Operação Prato e designaram o capitão Holanda, então chefe do SRNS Serviço de Resgate na Selva, para ir investigar o caso, para saber o que estava acontecendo de fato naquelas redondezas. Aqui entra o ponto principal para dar veracidade aos fatos e à história, pois um órgão público competente e sério iria investigar o fato. Foram para Colares e montaram guarnição e acampamento numa praia onde os avistamentos eram mais constantes. Foi quando na segunda noite o capitão e seus homens testemunharam a primeira aparição para a Força Aérea do Brasil. Eles, conhecedores dos armamentos,
aeronaves nacionais e internacionais, não estavam acreditando no que viam, no grau da velocidade e manobra que o objeto do fenômeno fazia. Ao primeiro momento, alguns e principalmente o capitão Holanda ficaram céticos em relação às aparições, acreditam que era algum caso de explicação natural ou alguma aeronave desconhecida de alguma nação do planeta. Mas alguns dias depois estavam no seu acampamento quando começaram a ouvir os zumbidos característicos dos objetos, como se fosse vento entre frestas, mas de modo artificial, diziam eles. Olharam para cima e o objeto estava passando por cima de suas cabeças a mais ou menos 150 metros do chão. Eles puderam ver uma luz amarela ao fundo e o objeto deveria ter 30 metros de diâmetro. Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Constataram que aquilo não deveria ser de lugar nenhum do planeta e a partir daí o capitão Holanda começou a levar a sério como questão de segurança nacional. Seguidos de muitos avistamentos e relatos de moradores, a Força Aérea documentou tudo, inclusive com fotos e filmagens, gerando assim documentos oficiais sobre o fenômeno e um acervo grande que hoje fica guardado com a Força Aérea. No meio da operação, o capitão Holanda foi chamado para apresentar relatório para seus superiores na capital. Quando chegou na sala estavam um militar do alto escalão e seu coronel na época. O capitão apresentou o relatório, mas ao final o militar do alto comando disse que a Operação Prato estava sendo encerrada. O capitão indagou que estava no meio da operação ainda, mas alto escalão disse que estava encerrado. O capitão disse sim, senhor. Então o oficial do alto escalão sai e ficam o coronel e o capitão. O capitão vira e fala, e os arquivos e filmes, o coronel vira e diz, ficarão guardados. Nada impede que você, capitão, como civil, não possa continuar investigando. E foi isso que ele fez até março de 1978, foi quando o fenômeno acabou sem nenhuma explicação dada pelas autoridades de forma científica ou lógica. A Operação Prato e o fenômeno da cidade de Colares foi esquecido durante muito tempo e a Força Aérea abafou e encerrou o caso. Foi quando em 1994 o capitão Holanda, agora coronel, acreditando e depois de muito estudar resolveu dar uma entrevista para a revista UFO. Já então na reserva ele não teria problemas legais em falar o que tinha presenciado e visto. Fizesse um livro, que escrevesse alguma coisa, nunca me interessou, nunca me motivou isso. Hoje, eu já penso diferente, eu acho que já deve ser dito alguma coisa. Eu acho que esse assunto deve ser espalhado, deve ser explicado. Anos depois, a coisa tinha mudado. Eu já estava na reserva, eu já podia falar sem complicação, tá? Sem problemas imediatos para minha força e para mim mesmo. Pertence ao município da Vigia, é uma ilha no litoral, já no Água Salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício do comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores, é uma ilha de pescadores aquilo ali, e estava incomodando muitos pescadores, eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar, porque os sobrevoados voavam em torno das embarcações, às vezes alguns até mergulhavam do lado da embarcação, tá? Então, e passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos, os fogos de São João, para afugentar o quando havia o sobrevoo. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providência. Observaram o disco voador, fotografaram, tiraram o disco voador, o que E realmente tirar a prova, botar a claro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa.
Mas um infortúnio aconteceu que até hoje é um mistério. Talvez nunca saibamos a verdade. O coronel Holanda foi encontrado morto, amarrado ao pescoço na cabeceira da cama pela sua família, numa manhã cinza de chuva na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. De pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? O coronel sempre foi cético antes do fenômeno, acreditava mais pelo seu entendimento não seria possível eles aqui. Mas só em Colares que ele foi acreditar de fato. Não, eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? Você imaginava que fosse o quê? Não sei, aves, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca Podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpo essa história. E essa era a minha missão. Dizem que até hoje aparecem ainda os fenômenos por essas redondezas. Esses fenômenos até hoje não foram explicados, não se sabe se é de fora do planeta, de outra dimensão ou algum fenômeno natural. O que você acha? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixa aquele like, nos vemos em breve.